E aí a gente pode passar para o capítulo 2. E no capítulo 2, ele começa assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Portanto, você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Existe uma tradução, se eu não me engano, é a Revista Atualizada, que é tu porém. E eu gosto muito dessa expressão. Essa expressão tu porém, ela aparece 4 vezes na carta. E essa expressão aqui, ela é muito importante. Ela é muito importante. Ele vai dizer o seguinte: olha, em vários momentos da carta, em 4 momentos pelo menos. Obrigado. Fala pra cá. Ele vai dizer, olha, tem gente que está deixando de me seguir. Tem gente que está se envergonhando. Tu, porém, fortifique-se na graça que há em Cristo. E aqui eu preciso gastar algum tempinho nesse versículo 1, porque ele vai trazer muita coisa importante aqui pra gente. O versículo 1, esse que a gente acabou de ler agora, ele vai trazer duas regrinhas assim, que são elas: o balanço da exceção e a providência divina. O balanço da exceção e a providência divina. O que é o balanço da exceção? O balanço da exceção é o seguinte, gente. Pensa o seguinte. O mundo pende para um lado. Tu, porém, não vai seguir o mundo. Tu pende para o outro. Você vai ser a exceção. Você vai caminhar para o outro lado. É o balanço da exceção. Então, se o mundo está pendendo para esse lado aqui, tu, porém, caminha no sentido contrário do mundo. Aqui a gente precisa... Eu fiz algumas observações aqui, eu queria compartilhar assim, é o seguinte, o mundo, e aqui eu vou lembrar da multidão lá com Jesus, quando Jesus, a véspera de ser crucificado, a multidão fez uma escolha. A multidão poderia ter escolhido para soltar quem? Jesus. Mas ela escolheu para soltar quem? Barrabás. O mundo não escolhe Jesus. O mundo escolhe Barrabás. O mundo escolhe Barrabás. Veja, o Barrabás, na verdade, ele era um sujeito que ele queria ser um libertador de Israel. Ele estava preso por causa disso. Ele era preso ele era um confidente. Só que ele queria uma revolução na base de quê? Da arma forçada. Era isso que Barrabás pregava. Por isso que ele estava preso. Ele não estava preso porque ele matou alguém, necessariamente por causa da morte. É claro que nessas revoltas matava-se gente também, tá? Mas o principal motivo de Barrabás estar preso é porque ele era um revoltoso contra o regime. E aí quando Jesus vem com o discurso dele, o discurso de salvação de Jesus não é um discurso de salvação por meio de armas, não é um discurso de salvação por meio de revoltas. O discurso de Jesus é o discurso do reino de amor. É a implantação do reino de Deus na terra, não pela via das armas. Mas esse não foi o discurso que o povo quis naquele momento. O povo falou assim, não, eu não quero um discurso de entrega. Eu não quero um discurso de
abnegação. Não, eu quero um discurso daquele que vai lá e vai impor a sua vontade sobre o outro. Então, o mundo, ele tem um olhar egoísta, ganancioso. O mundo, ele quer ter vantagem em tudo. É por isso que eles se afastaram de Paulo. Porque o que Paulo tinha? Um pobre coitado que vivia preso. Paulo, quando saía, ele sabia que nem hotel ele precisava pagar, né? Porque ele ia ser preso mesmo. Então ele ia para uma cidade pregar. O que ia acontecer com ele? Prisão. Então ele já sabia que ele ia dormir na prisão. Então assim, o que o mundo queria de Paulo? Nada, porque o mundo tem o quê? Desejo egoísta, o mundo quer tirar vantagem de tudo. Que vantagem tiraria daquele pobre coitado Paulo? Então, a ordem natural das coisas, assim como aconteceu com Jesus, era abandonar Paulo também. Mas você não, Timóteo. Você não. Nós vamos sofrer. Você não vai ter esse desejo ganancioso. Você não vai ter essa vontade de... essa vontade de querer levar vantagem em tudo. Você, Timóteo, você precisa do balanço da exceção. Você precisa de santidade. E aqui eu preciso abrir um parênteses um pouquinho para falar de santidade. E santidade começa pela dependência. Veja, a gente precisa compreender que muito além das roupas que a gente usa, eu não estou dizendo que isso não é importante não, tá, gente? As roupas que a gente usa, a forma como a gente se porta, a forma como a gente fala. Muito além disso, ou seja, antes disso, existe uma coisa chamada independência. Independência. E é essa independência que faz com que aspectos externos sejam demonstrados por meio de nós. Só que não adianta a gente querer tratar os aspectos meramente externos. A santidade não adianta ficar na superficialidade. Eu não vou conseguir alcançar santidade por meio de aspectos externos. E essa conversa, ela vai demandar assim que a gente entenda o espírito desse século. Paulo fala, né? Lá quando ele escreve aos Efésios, ele fala sobre o príncipe da potestade do ar. E aí eu queria perguntar para vocês assim, o que domina o presente século? O que domina o presente século? O nosso mundo hoje. O que domina? Eu trouxe algumas hipóteses aqui. A vontade de ser o primeiro? Para quem estava no retiro, talvez. Isso diga alguma coisa? A vontade de ser o primeiro? Isso não está? Isso não domina? A vontade de ter seu nome conhecido. A vontade de ter o seu nome conhecido. Gente, o que a gente ouve aí dos coaches em geral, esse pessoal aí que quer falar que você tem que ser o melhor, que você tem que ser o bambambam e tal. Você tem que ser o quê? O primeiro. O seu nome tem que ser conhecido. É a imagem do seu rosto que tem que estar estampada na cidade. É a sua imagem. Veja, a sua imagem. Não mais a imagem de Deus. Então, assim, o presente século é marcado pelo domínio. E eu digo assim, esse que é o pano de fundo para o pecado. Esse que é o pano de fundo para o pecado.
Então, quando você faz alguma coisa que você... eu quero me vestir do jeito que o pessoal do mundo se veste. Mas por que eu quero? Porque eu quero estar o quê? Por cima. Eu quero estar reconhecido, eu quero ser reconhecido. Por que eu quero falar do jeito que o pessoal fala? Porque eu quero ser o primeiro. Por que eu quero ser o primeiro? Porque o mundo só valoriza quem é o primeiro. Quem é o segundo já não é valorizado mais. O que importa é ser o primeiro. Hoje eu estava cortando cabelo, aí eu estava lá e chegou um rapaz com um filhinho pequenininho, muito pequenininho. Aí ele devia ter, muito pequenininho, né? Ele devia ter uns 5 aninhos, 6 aninhos. E ele chegou com a medalha. Chegou com a medalha do futebol, estava de chuteirinha e tal, e entrou, ele foi cortar cabelo também. Aí o barbeiro estava cortando meu cabelo, perguntou para ele, e aí, foi campeão? Aí ele falou assim, vice. E sentou na cadeirinha lá das crianças de cortar o cabelo. Aí depois chegou o pai dele. Aí ele falou, aí o barbeiro falou, seu filho jogou lá, né? Ficou em vice. Aí ele, vice do terceiro. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O menino não ficou nem em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro. Acho que ele ficou em sexto. E dão uma medalha para ele. A criança tem 6 anos, no máximo 6 anos de idade. Eu acho que o que a escolinha estava fazendo é querer investir no menino para ele não desistir do futebol, para ele não desistir do esporte. E saber, olha, hoje você perdeu e tal, vai ganhar essa medalhinha aqui de participação. O menininho era pequenininho, mas não, o pai falou assim, é um absurdo porque ele não ficou nem em segundo. O pai achava que o filho dele tinha que ficar em primeiro, porque o segundo já era ruim. Gente, e assim, eu já tinha lido isso tudo, já tinha estudado isso tudo, é óbvio que eu já tinha preparado isso. Eu estava lá cortando o cabelo, eu falei, gente, é isso. É isso, olha aqui. Não está só no livro, não está só onde eu estou vendo, não está só onde eu estou buscando. Essa é a realidade. Essa é a realidade. O pai de um garotinho de 6 anos exige que seu filho fique em primeiro lugar. Porque o segundo já não serve. Gente, isso nos leva, parece uma besteira, mas é isso que nos leva ao pecado. A vontade de ser o primeiro. A vontade de estar na frente de todo mundo. Então, assim, essa minha conversa sobre santidade, que está lá no versículo 1 do capítulo 2 de 2 Timóteo, quando ele fala isso aqui, olha, é o balanço, que eu estou falando que é o balanço da exceção, quando ele começa, tu porém, ele está dizendo, olha, todo mundo está fazendo dessa forma, tu porém, você não. Eles podem, Timóteo, você não. Eles podem querer ser o primeiro em tudo, você não. Eles podem andar de acordo com a vontade do príncipe do ar, você não. Essa vontade do príncipe do ar, gente, nada mais é do que o quê? É o que a gente respira hoje. O que a gente respira hoje? É isso, essa vontade de ser o primeiro. E aí eu quero assim, trazer até uma conversa sobre essa questão de identitarismo também, né? Por quê? Porque a gente percebe que existe uma certa forçação de barra com a questão do identitarismo. O que me parece é que o oprimido, ele quer se transformar em opressor. Gente, é claro que quando, por exemplo, a gente vê os negros que durante muito tempo eram escravizados, não eram sequer comparados a uma pessoa humana. Isso é um absurdo.
Isso é um absurdo. Mas a gente começa a perceber que existe um movimento de... Ele deixa de ser oprimido, mas ele não basta igualar. Agora eu preciso ser opressor. Movimento LGBT, mesma coisa. Gente, todo mundo aqui concorda que a gente não deve matar quem é LGBT. Todo mundo concorda com isso, né? Então é uma luta digna de não querer ser morto, porque é uma luta digna. Mas olha, na hora que a conversa passa a ser de que ele, com o discurso dele, passa a ser o opressor, ele não está mais na condição de ser oprimido, mas ele não quer ser igual. Ele quer ser o opressor. Ele quer um revanchismo. Esse é o espírito desse século. Esse é o espírito desse século. A questão do feminismo. Gente, as mulheres. A mulher hoje vota porque um dia as mulheres não podiam nem votar, né? Podia nem votar. Hoje a mulher vota, pode votar. Mas também, aí não basta ser igual. Eu tenho que lutar por ser mais do que o homem. Eu tenho que ser maior, eu tenho que ser mais. Então, a gente acaba ficando nesse primeiro versículo aqui, né? E vendo que existe, na verdade, só existe um lugar. Só existe um lugar, que é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela é a redenção do oprimido, mas ela traz perdão para o opressor. A cruz de Cristo, Cristo, quando ele morre pelos nossos pecados, ele morre também por quem estava matando ele. Ele morre por todos. Ele coloca o seu sangue à disposição de todas as pessoas. Veja, Cristo não teve um revanchismo. Jesus não teve um revanchismo. Jesus depois que ressuscita, né? Ele aparece em alguns lugares, né? Ele tinha o seu corpo, né? Ele comia, né? Corpóreo, né? O seu corpo era um corpo diferente, né? O corpo que a gente vai ter, né? Na ressurreição. Porque ao mesmo tempo que ele tinha um corpo que ele conseguia comer o peixe lá com os discípulos, ele atravessava a parede. Eu não sei não, se eu fosse Jesus, talvez eu fosse lá espantar lá o Pilatos, dar um susto, né? Uma revanche lá, com todos os soldados que bateram na cara dele, cuspiram nele. Eu acho que eu voltaria, eu não sou Jesus, né? Mas talvez esse espírito de revanche, né? Jesus não teve. Mas esse espírito de revanche é o espírito que domina o nosso tempo. Só teve um lugar onde oprimido e opressor são reconciliados. Só tem um lugar. É na cruz de Cristo. Mas agora nós que temos o Espírito de Cristo também devemos lutar ou levar essa reconciliação ao mundo. E aí a gente vai ver isso no decorrer da carta. Vou ser honesto com vocês, a missão não é fácil não, tá, gente? Mas tem uma missão aqui. E não é fácil, mas eu falei assim, olha, no versículo 1, tu, porém, fortifica-te na graça. Eu falei do balanço da exceção, mas tem um outro caráter, que é a providência divina. Providência divina. Tu, porém, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Não é na sua vontade. Não é no seu esforço, Timóteo. Você vai ser diferente de todo mundo, mas pela graça de Deus. Pela graça de Deus.
E aí a providência divina. Aí a providência divina. É a providência de Deus que sustenta o cristão nos momentos difíceis. Então, quando eu falei assim, não é fácil não, é verdade. Mas glória a Deus, que existe a providência divina por meio da sua graça que nos alcançou, que já nos alcançou. Todos nós aqui somos alcançados por essa graça. Um dia fomos alcançados por essa graça. Então isso é possível para nós. Isso é possível para nós. E aí, prosseguindo aqui no capítulo 2, ele vai dizer assim, olha, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então aqui, o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Olha, eu depositei em você o bom tesouro que eu recebi de Cristo. Eu recebi um bom tesouro, algumas versões até um bom depósito. Eu recebi um bom depósito de Cristo e depositei em você. Entreguei a você. E agora no capítulo 2 ele está dizendo assim, olha, e você vai levar esse bom depósito para outras pessoas. Isso aqui é como se fosse uma transmissão daquilo que você está recebendo. O que ele está dizendo é o seguinte, Timóteo, já que você recebeu isso de mim, não pode ficar guardado com você. E aqui o que eu estava falando, né? Quando eu disse lá no começo, quando eu ouvi esse texto, quando eu ouvi esse estudo, eu pensei, eu não posso ficar com isso guardado só para mim. E o primeiro que eu falei foi para o meu filho. Olha, é isso aqui que Timóteo está falando. É isso aqui que Paulo está falando a Timóteo. E as palavras que você me ouviu dizer, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Ora, o que a gente está fazendo aqui? Transmitindo essa palavra a discípulos fiéis que são capazes de transmitir essa mesma palavra a outros que não estão aqui. Mas que vocês vão reter essa palavra e transmitir essa palavra a outras pessoas. E essa palavra veio de onde? Veio direto do trono da graça de Deus. A gente só está transmitindo. A gente aqui não está criando nada. A gente não está inventando doutrina. A gente não está inventando coisa nova. A gente está transmitindo aquilo que foi passado de Deus a Paulo, de Paulo a Timóteo, e que Timóteo transmitiu para outras pessoas e que acabou chegando até nós. E aí o versículo 3. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Então vamos pegar esse trechinho aqui, porque Paulo aqui vai usar três metáforas. Ao longo do capítulo 2, ele vai usar 6 metáforas. As três primeiras nós já vimos, que é a do soldado, do atleta e do lavrador. Depois, até o final do capítulo 2, ele ainda vai usar as metáforas do obreiro, do vaso de honra e do servo do Senhor. Ele vai usar outras 3 metáforas para falar com Timóteo. Mas vamos primeiro para essas 3 aqui. As 3 primeiras. Soldado, atleta
e lavrador. Gente, o soldado, ele não tem muita coisa, assim, muita facilidade, concorda? Numa guerra, o soldado que está na batalha, imagina que naquela época, né, principalmente, que viviam em guerras, o soldado, ele tem o quê? Ele vai cumprir as ordens, não vai ter muita mordomia, ou quase nenhuma mordomia, nem casa ele tinha, né, os acampamentos lá, né? O soldado morava nos acampamentos e eles iam caminhando e conquistando território e o acampamento andava para frente. Então ele vai dizer, olha, você tem que ser comparado a um soldado. E depois ele vai dizer o seguinte, olha, semelhantemente, nenhum atleta é coroado se não competir de acordo com as regras. Então aqui ele vai falar da condição do atleta. E gente, o atleta aqui, nessa época aqui das Olimpíadas, essas Olimpíadas já existem há muito tempo, desde a época de Paulo aqui já existia a Olimpíada. E sabe o que o atleta ganhava? Vocês sabem, né? A coroa do atleta? Um raminho de louro. Não eram os milhões que se ganha hoje, o ouro que se ganha hoje, não. Era um raminho de ouro. Esse era o que o atleta alcançava, né? O corredor lá, né? Na corrida lá, ele ganhava o que no final das contas? Uma coroa de louro. É de louro, não é de ouro. É de louro. Um raminho aqui. E ele era o vencedor. Mas ele agia de acordo com o quê? Com as regras. Ele competia de acordo com as regras. E aí ele vai... E é claro, gente, um atleta, e assim, trazendo para os atletas, né, em geral, atleta de alta performance hoje, o atleta de alta performance hoje, é claro que ele vai ter o dinheiro e tal, mas ele convive com dor, né, gente? Ele convive com dor. Esses dias eu estava vendo o Nadal, tenista lá, ele se aposentou agora, e o treinador dele falou que desde os 25 anos que o Nadal toma analgésico em todo o torneio, todo o Grand Slam. Todo o torneio, pelo menos todo o Grand Slam que ele competia, ele tinha que competir com base, tomando analgésico, porque ele não tinha condição de competir. É muita dor. Um atleta de alta performance, ele passa por isso, ele passa por dor, ele sente, ele sofre. E a outra metáfora que ele usa aqui é do lavrador, né? Do lavrador, do agricultor. E aqui o lavrador, o agricultor, é aquele cara que está lá com a enxada, né? Não está falando aqui hoje dessas mega empresas que tem um monte de terra lá e do lavrador. O que ele está falando aqui é o cara que está pegando com a enxada debaixo do sol. E aí o lavrador é o primeiro a participar dos frutos da colheita. E no final, no versículo 7, ele vai dizer, olha, e esse versículo 7 é muito importante para a gente entender também. Ele fala assim, ó, ele vai dizer, olha, olhe para o soldado, olhe para o atleta e olhe para o lavrador. Ele usa 3 metáforas. Aí no versículo 7 ele fala assim, ó, reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Reflita no que eu estou dizendo. Sabe o que é isso aqui, gente? É a gente pegar a palavra, ler, fechar a palavra e acabou? Não. Eu pegar a palavra, ler e refletir sobre a palavra. Porque aqui ele está dizendo que o Senhor te dará o entendimento. O Senhor te dará entendimento. Mas o Senhor só te dará entendimento se você refletir. Se você parar. Não é aquela história, vou ler o texto aqui. Aí eu peguei aqui o texto, eu ia falar o artigo, que eu estou acostumado com o artigo. Li aqui o capítulo e fechei a Bíblia e o que isso serviu para mim? Tudo bem, é melhor ler do que não ler. Mas para que você tenha entendimento da palavra, você precisa
refletir. Você precisa refletir. Ou seja, além do que a gente está conversando aqui hoje, além disso que a gente está falando aqui hoje, não basta ficar só no que a gente está falando aqui. Olha, eu estou falando, eu estou comunicando, mas é preciso que depois daqui você reflita. Porque uma coisa é certa, o Senhor te dará entendimento em tudo. O Senhor te dará entendimento em tudo. E aí vamos para o versículo 8. Versículo 8. Gente, o capítulo 2 é bem pesadinho, né? É bem grande, é o maior. Mas eu vou tentar agora ser o mais rápido possível aqui, porque para não cansar muito mais, a gente. Vou tentar ser o mais sintético possível. Lembre-se de Cristo Jesus, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro, e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo, suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante a gente pensar. Paulo, ele está preso. E ele está preso por pessoas que hoje, se a gente diria assim, são do mundo. Sabe por que ele está preso? Por pregar o Evangelho. Por amor a quem não é um de nós. E aqui a gente vê a importância da igreja. Qual é a principal atividade da igreja? A principal motivação da igreja? Reconciliar com Deus o mundo. Cristo veio para reconciliar com Deus o mundo. Nós somos o corpo de Cristo. A nossa função é reconciliar. Nós não estamos aqui, ouçam bem o que eu vou dizer, nós não estamos aqui para julgar o mundo. Nossa função não é de condenação do mundo. A função da igreja não é de condenação do mundo. A função da igreja é de reconciliação do mundo com Deus. Paulo foi preso por amor àqueles que ainda não tinham sido salvos. Ele foi preso por quê? Porque ele estava anunciando a palavra. Ele foi preso porque ele queria que outras pessoas também fossem salvas. Ele queria que também outras pessoas se reconciliassem com Deus. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa entender que a gente não pode caminhar de acordo com os padrões deste mundo, de acordo com os padrões desse século, a nossa função é trazer quem está andando de acordo com esse mundo para a vida eterna com Cristo. Não é afastar essas pessoas de Deus, mas é trazer essas pessoas para junto de Deus. Essa é a função da igreja. Paulo deu a sua liberdade em amor a essas pessoas, por causa dessas pessoas. Então, existe uma grande diferença entre caminhar com essas pessoas, concordar com essas pessoas e amar essas pessoas. O meu amor pelas pessoas que não caminham com Cristo vai ser no sentido de trazê-las
para Cristo. Eu não vou andar como elas andam. Porque, como Paulo disse a Timóteo, tu, porém, é diferente. Eles podem pensar dessa forma, você não. Mas quando você olhar para aquele... Gente, é só a gente olhar para Cristo. É só a gente olhar para Cristo. Quando Cristo esteve diante de pecadores, o que ele fez? Trouxe ao arrependimento. Concordou com o que ele estava fazendo? Não. Mas abandonou? Virou as costas? Julgou? Não. Trouxe ao arrependimento. É isso que a gente tem que fazer. A gente vê como o mundo está caminhando, a gente sabe que não pode caminhar junto com o mundo, mas a gente sabe que a nossa missão, a nossa função é trazer o mundo ao arrependimento. Essa graça de Deus, ela precisa alcançar todo mundo. E quem somos os instrumentos que vão alcançar essas pessoas? Somos nós. Somos nós. Hoje ainda a gente não precisa ser preso por causa disso, né? Já não mais. Paulo foi. Paulo foi. E aí, no meio dessa conversa que ele está tendo com Timóteo, ele vem e fala o seguinte, no versículo 11: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Aqui, gente, os autores aí, os entendidos aí dos escritos de Paulo vão dizer quase a sua totalidade, vai dizer que aqui é um hino, pela métrica, pela forma como, a métrica aqui ela vai indicar que tem rítmica, né? E se tem rítmica, provavelmente tem uma melodia. Então, é possível que isso aqui seja um hino. E aí Paulo contando, e aí eu fico imaginando, né? Paulo escrevendo, ele vai dizer, olha, essa palavra é digna de confiança. Você lembra, Timóteo, quando a gente estava junto, a gente cantava esse hino aqui? A gente estava lá viajando, andando naquela cidade, aquela outra, a gente ia cantando. Você lembra o que a gente cantava? Se morremos com ele também viveremos. Gente, aqui não é se morrermos, não. Se morremos, se já morremos, é passado. Se nós já morremos, ou, portanto, como nós já morremos, a gente já está morto, gente. A gente já está morto. A gente já está morto no mundo, a gente já está morto para essas coisas. Então, se nós morremos com ele também viveremos. E aqui existe uma forma hebraica que se chama paralelismo. A gente vê muito isso em Salmos. Muitos salmos, provérbios, o paralelismo. Vou dar um exemplo de paralelismo num salmo. Deixa eu tentar lembrar um aqui. Estava na minha cabeça aqui. Como que, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Como que é o primeiro versículo? Do Senhor é a terra e sua plenitude. É isso. Do Senhor é a terra e sua plenitude. O mundo e todos que nele habitam. O mundo e todos que nele habitam é uma repetição do Senhor é a terra e sua plenitude. Então isso aqui é paralelismo de afirmação. Ele fala uma coisa e depois ele repete essa coisa com palavras diferentes. Do Senhor é a terra e sua plenitude. O mundo e todos que nele habitam. Paralelismo. Esse é um exemplo de paralelismo lá nos Salmos. A gente vai ver paralelismo
em vários salmos, provérbios, e aqui indica paralelismo também, porque aqui ele vai ter dois versos do poema, 2 versos de positivos e 2 versos negativos. Quais são os 2 versos positivos? Se morremos com ele também viveremos. Positivo, com ele também viveremos. Nós já morremos, a gente está aqui morrendo, a gente está morrendo todo dia. Gente, é importante assim, a gente entender, né? Paulo está escrevendo já sabendo que ele vai morrer. Esse é o testamento de Paulo, é a última pena que Paulo usa. E para ele é só mais uma morte, porque ele está morrendo todo dia. Porque ele está se entregando todo dia. Então assim, para a gente que está em Cristo, a morte deve ser vista dessa forma. Porque se nós morremos, nós já estamos mortos. Então, se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Então aqui, paralelismo positivo. Se o negamos, ele também nos negará. Se o negamos, ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Aqui, parece no segundo aqui, algumas pessoas vão confundir e achar que o quarto verso aqui, como se fosse positivo, mas não é. Vamos lá. Se o negamos, ele também nos negará, que todo mundo concorda que é negativo, né? Agora, se somos infiéis, ele permanece fiel. Aquilo não é positivo, Everson? Não, não é positivo. Por quê? Porque ele está se referindo ao verso anterior. Se o negamos, ele nos negará. Se somos infiéis, ou seja, se nós o negamos, lembra do paralelismo? Ele permanece fiel. O que ele quer dizer com isso? Ele nos negará. Ele está repetindo o que ele disse antes. Às vezes a gente pega esse versículo aqui e não compreende muito bem o contexto. Mas o contexto é esse. A gente tem que pegar o verso todo. Se nós o negamos, ele nos negará. Se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, se a gente negou, ele vai nos negar. A gente foi infiel. Então ele não vai nos negar? Não, ele vai nos negar. Ele permanece fiel. Ou seja, ele vai fazer aquilo que ele disse. Veja, isso aqui é forte, né? É importante isso aqui, né? Ele está repetindo, se nós negarmos ao Senhor, ele vai nos negar. O Everson, não tem um jeito dele não nos negar, não? Não! Ele está repetindo isso. Por quê? Porque se ele já disse que ele vai negar, é porque ele vai negar. O segundo verso aqui, ele está repetindo o verso anterior. Pois ele não pode negar-se a si mesmo. Então, esse cântico, né, provavelmente é um cântico aqui que Paulo está relembrando a Timóteo nesse momento. E aí vamos para o versículo 14. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, vamos lá. Aqui ele vai falar do obreiro aprovado, né? Ele vai falar do obreiro aprovado. Eu vou ler mais um trechinho, que ele vai dizer assim: que maneja bem a palavra da verdade, evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto.
Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Vamos lá. Aqui ele vai fazer uma distinção entre o obreiro que é aprovado e o obreiro que não é aprovado. Quem é o obreiro aprovado aqui? É Timóteo. O exemplo de obreiro aprovado é Timóteo. E o exemplo de obreiro não aprovado é Himeneu e Fileto. Então Paulo aqui não tem dificuldade nenhuma de dizer o nome deles. Olha, sabe Himeneu e Fileto? Então, esses dois aqui estão inventando história, estão contando coisas que não são o verdadeiro evangelho. Por exemplo, eles estão dizendo aqui que não vai ter uma ressurreição, que a ressurreição já aconteceu. Que não vai ter mais ressurreição. Isso não condiz com o evangelho. Por quê? Porque haverá um dia em que haverá a ressurreição de todos. Todos aqueles que estão em Cristo vão ressuscitar e viver com Ele. Mas vamos voltar aqui. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro do que não tem se vergonhar, e que maneja bem e que maneja corretamente a palavra da verdade. Veja, obreiro que não tem que se vergonhar, obreiro que não tem do que se envergonhar, não diz respeito às situações passadas. Não diz respeito às situações passadas. Com certeza, o próprio Paulo, tinha situações passadas das quais ele se envergonhava. Querem um exemplo? A morte de Estevão. A morte de Estevão. Quando mataram Estevão, as pessoas que mataram Estevão tiraram suas capas e depositaram aos pés de um sujeito chamado Saulo. Paulo, o nosso Paulo. E Paulo, a palavra diz que Paulo consentiu com a morte de Estevão. Talvez mais do que isso, tá? Talvez mais do que isso. Talvez Paulo ele tenha pedido ao Sinédrio autorização para matar Estevão. É bem possível isso. E há até quem entenda assim, que essa relação tão íntima, tão estreita de Paulo com Timóteo, talvez fosse porque Paulo visse naquele jovem Timóteo, talvez o jovem Estevão. A gente não sabe. A gente não sabe. Mas essa intimidade que existia, esse filho que como Paulo considerava Timóteo, é bem possível que seja por causa daquele evento lá atrás da vida de Paulo. Então assim, gente, há coisas no nosso passado que a gente tem sim do que se envergonhar. Não é disso que ele está dizendo. Não é disso que ele está dizendo. Ele está dizendo de como a gente vive hoje. Da nossa nova vida em Cristo. E aí as coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Houve arrependimento, houve o perdão de Deus. Isso vai ficar para trás. Mas não significa que na nossa caminhada a gente não tenha coisas do que se envergonhar. Eu tenho na minha vida. Eu olho para trás e vejo coisas das quais eu me envergonho. Acho que isso, se a gente fizer uma análise bem criteriosa da nossa vida, talvez a gente olhe... Eu tenho mais idade do que vocês talvez não, né? Mas a gente olha para trás com uma visão mais criteriosa, a gente olha e fala, olha, não era assim que eu devia ter agido. Eu não faria de novo. Eu me envergonho de ter feito aquilo. Mas não é disso que ele está falando. O que ele está falando é o obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade.
que está dizendo que é o seguinte: ô Timóteo, você precisa dominar a palavra de Deus. E isso é uma coisa que ele está trazendo para todos nós aqui. Maneja bem a palavra da verdade. Se a gente pegar lá no grego, o sentido que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu falei que eu não ia trazer palavra de grego, não vou trazer não. Mas o sentido que ele está trazendo aqui é o seguinte: é abrir um caminho na mata. Abrir um caminho na mata. Manejar bem a palavra é isso. É abrir um caminho reto. Abrir um caminho reto. Então, você pode estar diante de uma pessoa que a vida dela é mata fechada. Não sabe nada de Deus, não sabe nada de nada. E você, por meio da palavra, você consegue abrir caminho e essa pessoa vai ver Deus por meio da palavra que você trouxe para essa pessoa. Isso é manejar bem a palavra da verdade. Nós, todos nós, precisamos manejar bem a palavra da verdade. Isso não é papel do presbitério. Não. Todos nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. A gente precisa ter um texto bíblico, uma palavra de Deus para a vida de cada pessoa que se apresenta diante de nós. Amém. E a gente só vai ter esse texto, essa palavra, se a gente fizer o quê? Se a gente ler essa palavra. Se a gente estudar essa palavra. Então, o obreiro aprovado é esse. O obreiro aprovado é esse. Agora, gente, e o obreiro desaprovado? E um Himeneu e Fileto da vida? Paulo diz aqui que o que eles falam, o que eles ensinam, o ensino deles alastra-se como um câncer. Você já pensou nisso aqui? Você já pensou na gravidade de você não entender a palavra de Deus e trazer um ensino errado para a vida de alguém? Olha, infelizmente, e aqui eu queria trazer assim um alerta assim, né? Infelizmente, a gente é bom e é ruim. A gente tem acesso, facilidade a ver um monte de pregador, um monte de gente falando todo tipo de coisa. Vai ter gente que vai falar coisa boa, mas, gente, vai ter muita gente falando besteira. Eu estou falando da internet, especificamente. Às vezes você senta ali, quer ser edificado, aí fala, vou ouvir uma palavra aqui. Você nunca ouviu esse cara, não sabe de onde que ele é, não sabe da vida dele, não sabe nada. Aí você ouve e o cara te ensina uma coisa que não tem nada a ver. Ele começa a dizer que você tem que ser vitorioso, que tudo que você vai fazer vai dar certo, e que isso e que aquilo. Tem isso, não tem? Tem isso, não tem? Gente, e a palavra diz que esse ensino, ele se alastra como um câncer. Isso mata. Isso não leva a pessoa a Deus, isso não leva a pessoa ao arrependimento. Imagina o seguinte, eu vou trazer um exemplo bem esdrúxulo assim, acerca dos falsos ensinos. Imagina o seguinte, imagina você estar com um parente seu que você ama muito, e esse parente seu vai entrar numa sala de cirurgia agora, e aí antes de fazer a cirurgia o médico precisa fazer uma anamnese dele, precisa fazer lá, auscultar, ele precisa ouvir o coração dessa pessoa. Aí imagina esse exemplo absurdo que eu vou dar agora. Aí o médico pegou o estetoscópio e botou no pé da pessoa. Aí você está vendo o médico colocando o negócio para ouvir o coração. Vou ouvir o coração agora. E aí botou o estetoscópio no pé do paciente. Aí você olha para ele e fala assim, doutor, não é aí não. Aí o médico olha para você, mas o coração não está aqui no pé não? Não, doutor, o coração não está aí no pé, não. Entenda esse exemplo absurdo. Você deixaria essa pessoa que você ama nas mãos desse médico para ele fazer essa cirurgia? Ou você, naquele mesmo momento, você ia tirar aquela pessoa de lá e falar, não vai fazer, não.
Mas a gente vê isso com uma gravidade muito grande, né? No máximo que esse médico pode causar é a morte física daquela pessoa. Mas se vem alguém com um ensino falso, ele pode conduzir alguém para uma morte eterna. E a gente, às vezes, acha normal. Acha normal. Não, mas foi só um deslize. Foi só um erro ali doutrinário. Dependendo do que essa pessoa está ensinando, essa pessoa não está levando o reino de Deus. Pode estar levando tudo, menos o reino de Deus. E a gente é mais incisivo com um médico, nesse exemplo de drúxulo que eu dei, do que com alguém que ensina erradamente o Evangelho. E aí eu trago isso para a nossa função como aquele que leva a palavra. Porque o ID é para quem? Para todo mundo. O ID é para todo mundo. Então a gente também tem essa função de quê? De pregar a palavra. Qual palavra? Qual evangelho que você vai levar? Eu só vou levar o evangelho correto se eu ler as Escrituras e pregar aquilo que está nas Escrituras. Não é saindo falando coisas da minha cabeça, inventando história da carochinha, história de não sei o quê, história de que você tem que ser o melhor de todos, história que na sua vida não vai dar nada de errado. Gente, é só olhar para Paulo. Às vezes eu fico assim, impressionado com os pregadores, com as pessoas que falam assim, não, na sua vida não pode dar nada errado, porque senão você está em pecado. Eu fico pensando, Paulo devia então, coitado, era pecado em cima de pecado. Gente, nós somos chamados a sofrer por Cristo. Sabe? E é isso assim, que eu preciso chamar vocês e falar para vocês, vocês estão dispostos a esse evangelho? Vocês estão dispostos a caminhar nesse evangelho verdadeiro, o evangelho que Cristo pregou, o evangelho que Paulo pregou, esse evangelho que ele ensinou a Timóteo? Você está disposto? Você está disposto a caminhar nesse evangelho a ponto de você se envolver tanto com esse evangelho que você já não sabe mais onde que começa Cristo em você e onde termina você em Cristo? E você já está lá, e você já está em Cristo e envolvido de tal forma com o evangelho de Cristo, e você está disposto a sofrer por Cristo. Esse é um chamado importante. Você está disposto a isso? Você sabe no que você está se metendo? Você está aqui com a gente, você está caminhando conosco, mas cada um de nós, assim, vocês sabem do que a gente está falando? Então, assim, vai terminar melhor. Essa história não vai terminar hoje aqui. A gente vai ter o nosso próximo encontro e a gente vai ver que as coisas vão melhorar. Que não é um lançar-se num mar revolto. Não é. Mas é saber que um mar revolto aparece na nossa vida. À medida que a gente mais caminha nesse evangelho, à medida que a gente mais vive a vida de Cristo, gente, é possível que você perca algumas amizades por causa disso. É possível que você precise abrir mão de algumas amizades por causa disso. Você está disposto a isso?
por esse evangelho? Você está disposto a deixar de fazer alguma coisa que você achava que era relevante, importante para a sua vida? Às vezes, quando eu comecei a falar que esse negócio de ser o primeiro não é legal e tal, e você podia estar pensando, não, mas eu queria ser o primeiro, ou eu quero ser o primeiro, eu quero ser o melhor, eu quero ter o meu nome escrito aí nos lugares. Mas aí eu estou dizendo para você, olha, não é esse o evangelho de Cristo. E você está disposto, você está entendendo que não é para isso que você foi chamado, que não é para ser o primeiro, não é para andar em lugares altos, não é para ter fama, não é para isso que você foi chamado. Mas assim, para não deixar ninguém desmotivado, né? Longe de estar se jogando no mar revolto, na verdade, o convite que eu estou fazendo é para a gente se lançar na rocha. Na rocha. No lugar mais seguro de todos. Mais seguro de todos. Que a gente sabe que vai vir a tempestade, que vão vir as dificuldades, que vai ter gente dando as costas para nós, que às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Vocês ainda não precisam, só Paulinho, abrir mão em nome da família de algumas coisas. Da Eclísia eu nem digo. Mas Paulinho agora com filho novo, vai ver isso. Vai ver isso. Vocês que estão mais jovens, ainda não nesse aspecto. Mas a vida vivida de acordo com o Evangelho nos exige algumas renúncias, de todo tipo. De todo tipo. Vão ser renúncias no campo profissional, vão ser renúncias no âmbito familiar, vão ser renúncias na vida com amigos, com pessoas que estão ao nosso meio, ao nosso redor. É uma vida de renúncia. Mas como eu disse, não é se jogar num mar revolto. Não. É se colocar numa rocha. Se colocar numa rocha. Mas vamos terminar. Vamos terminar, porque já está ficando tarde. Versículo 20. Numa grande casa, aqui ele vai usar outra analogia, tá? Então, a analogia do obreiro aprovado e desaprovado foi a perícope que a gente viu agora. E a próxima que a gente vai falar é a dos utensílios, os vasos de honra. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então aqui, o que ele está dizendo é o seguinte, olha gente, olha, a metáfora do vaso. Naquela época, você tinha os vasos de ouro, de prata, onde você usava o quê? Uma água para fazer uma refeição, para preparar comida, para servir água para as pessoas. Vasos que ele chama aqui, utilizados para fins honrosos. Vasos que tinham dentro de si virtude. Virtude. Vasos que carregam virtude, carregam coisa boa. Mas também tinha um vaso, os vasos, que ele chama aqui de vasos para desonra, que eram os vasos que carregavam o quê? Excremento. Serviam de quê? Latrina. E o que eu quero perguntar para você é o quê? Você quer ser um vaso de honra ou um vaso de desonra? Isso depende do que você carrega dentro de você.
O que você tem dentro de você é virtude ou é lixo? É virtude ou é lixo? Paulo está dizendo, olha, numa casa tem 2 tipos de vaso. Que vaso que você quer ser? O vaso que carrega coisas boas, que tem dentro de si coisas boas, ou o vaso que carrega lixo, que serve de latrina? É isso, gente. O que a gente... E aí, gente, depende do que a gente coloca para dentro de nós. É isso. Isso aqui não tem segredo nenhum. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, o que você consome? O que você olha? O que você ouve? O que você lê? O que você coloca para dentro de você? O que você carrega com você? O que você está consumindo no seu dia a dia? É virtude ou é lixo? Você quer ser um vaso de honra ou um vaso de desonra? E é claro que ele está falando isso referindo-se àqueles maus pregadores, tá? Aqueles maus obreiros, aqueles que não têm a palavra de Deus guardada em si, né? Então, se você se dedica às Escrituras, se você lê a Bíblia, se você está dedicado a estudar a palavra, o que você vai ter dentro de você? Virtude. Agora, eu não preciso nem dizer o que você precisa consumir para não ter virtude. Vocês já são bem grandinhos. Vocês já sabem o que vocês podem consumir para não ter virtude. Né? Não estou aqui para ensinar nada disso a ninguém. Nem dá ideia. Mas você nem consumia. Versículo 22. Fuja, e aqui a gente já está caminhando para o final, tá, gente? Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite conversas tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Eu vou repetir. Evitem conversas tolas e inúteis, porque você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Lembra daquilo que eu falei lá atrás? Quando eu falei, olha, quando você vê uma pessoa do mundo que não caminha, qual a sua função como discípulo? Trazer ao arrependimento, trazer de volta ao curso, mostrar os caminhos do Senhor. É brigando? É batendo com a Bíblia na cabeça dele? Não, você tem que enfiar a Bíblia na cabeça da pessoa para ele entender? Não, né, gente? É com mansidão, apto a ensinar, amável, de forma amável, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. É com esse olhar de amor e de misericórdia que a gente deve olhar para quem não caminha com a gente. Sabe por quê? Porque eles foram aprisionados pelo diabo para fazerem a sua própria vontade, lugar onde nós estaríamos se não fosse alguém um dia nos mostrar o amor de Deus e nos trazer ao arrependimento. É assim que a gente deve olhar para os de fora. Compaixão, misericórdia. Não confundam compaixão, misericórdia com concordar com o que eles fazem. São coisas distintas. Você deve discordar com compaixão, com misericórdia, ensinando
ensinando. E ele vai dizer: fuja dos desejos malignos da juventude. Siga a fé, a justiça e o amor. Eu não gosto de falar muito de mim, não, dar exemplo meu quando eu estou falando, mas eu preciso trazer assim, um exemplo meu, né? Esse momento assim de juventude, assim, Paulo, quando ele escreve a Timóteo tinha 20 anos, 20 e poucos anos. Talvez a idade da maioria de vocês aqui, né? 20 e pouquinhos. É como se eu vejo essa carta como se Deus estivesse segredando a Paulo os tempos que nós viveríamos hoje. Deus estava falando com Paulo e Paulo escrevendo para Timóteo coisas que nós estamos vivendo hoje, passando hoje, e Deus segredou a Paulo, e a gente tem essa maravilha de testamento nas mãos. Mas quando a gente está nesse momento, é por isso que Paulo falava isso para Timóteo: fuja dos desejos malignos da juventude, porque assim, na juventude a gente tem uma característica de achar que a gente está sempre certo, que a gente sabe tudo, que a gente já sabe o que vai fazer e que vai dar certo. E eu estava dizendo, né, eu não gosto muito de falar das minhas coisas assim, mas quando eu estava na faculdade, lá atrás, terminando a faculdade, né, eu fui chamado um pouco antes de terminar a faculdade, tipo, faltavam uns 3 anos para terminar a faculdade. Tinha um professor lá que ele era juiz e as pessoas estudavam na casa dele. Ele escolhia algumas pessoas a dedo assim para estudar na casa dele. E todo mundo que estudava com ele passava num concurso público, porque ele ensinava a gente a estudar sozinho e tal, essas coisas. E eu fiquei estudando na casa dele durante uns 3 anos, até eu me formar. E quando eu me formei, eu me lembro, nunca me esqueço desse dia, um pouco antes de me formar, né? Eu liguei para ele e falei: doutor Ronaldo, preciso falar com o senhor. Era 10 horas da noite. Ele falou assim: vem aqui em casa agora. Eu falei: agora? Ele vem aqui. E eu fui lá na casa dele. Aí eu falei assim: doutor Ronaldo, eu não vou fazer concurso mais não. Eu decidi que eu vou fazer outra coisa da minha vida. E eu não estou dando recomendação para ninguém não, tá, gente? Eu estou falando de mim. E aí eu falei assim: eu decidi que eu vou fazer outra coisa da minha vida, mas eu quero falar com o senhor porque eu passei 3 anos na sua casa estudando. E agora eu decidi que eu não vou fazer, não é isso que eu quero outra coisa para mim. E aí ele olhou para mim, eu estava sentado no sofá, ele de frente para mim, assim, e ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim: a motivação que ele me deu foi a seguinte: é na juventude que nós cometemos nossos maiores erros. Essa palavra ficou guardada assim, mas eu falei: tá bom, deixa eu errar então. Ele está errado, quem está certo sou eu. E aí, sei lá, 10 anos depois disso eu fiz concurso. Porque eu já tinha decidido que eu não ia fazer e tal, mas 10 anos depois disso eu já estava com 32, eu acho. Eu falei: eu vou fazer o concurso porque eu vi o tempo da minha vida que eu perdi fazendo aquilo que eu achava que era o melhor para mim. E não segui um conselho de alguém que era mais experiente do que eu. Não era um contexto de igreja, eu não vivia no contexto que a gente vive hoje, não era um discipulador, não era nada disso. Era só alguém que tinha infinitamente mais vivência do que eu. E eu, no auge da minha juventude, achei que quem estava certo era eu. Né? Então, assim, é na juventude que a gente comete os nossos maiores erros.
Então, quando Paulo está dizendo a Timóteo, fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, ele não está falando só de pecado. Ele está falando também de conselho. Ele está falando também de ouvir quem é mais experiente do que você, quem já viveu um pouco mais do que você, quem sabe um pouco mais da vida do que você. Então fuja desse ímpeto da juventude de achar que você sabe tudo, de achar que você já domina todas as coisas, você sabe como lidar com a sua vida, o que fazer daqui para frente, né? Então, esse é o finalzinho do capítulo 2. Finalzinho do capítulo 2.